Graça e paz, estamos dando continuidade à nossa série de estudos Casamento à Luz das Escrituras. Estamos no estudo 3, onde nós estaremos falando sobre o casamento como aliança e não como contrato. O texto base que nós iremos usar para este estudo se encontra em Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 14. Tem também alguns textos bases, textos que fortalecem, sustentam este texto. Gênesis 2, 24, Provérbio 2, 17, Mateus 19, 6 e Efésios 5, a partir do verso 25 até o 32. Estarei fazendo agora a leitura em Malaquias 2, 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre a aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis. Irmãos, esse texto aqui, ele possui um contexto, e o contexto é que o povo de Israel, a nação de Israel, ela havia desobedecido Deus. Essa nação estava desgarrada, o povo de Deus. Então aqui, Deus ele não está mais recebendo a oferta do seu povo. E eles estão aqui perguntando, por que no verso 14? Se você ler os versos anteriores desta perícope, desta porção do texto que inicia no verso de número 10, você vai ver que este é o contexto. O povo de Deus está indo ofertar a Deus e Deus não está se agradando, não está recebendo esta oferta por conta deste pecado que nós lemos aqui. O casal diante de Deus estava se separando, se divorciando, e nós vamos entender a importância disso, o quão profundo isto é. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo em uma cultura contratual. Esta é a nossa cultura. Ainda há pouco eu conversava com um colega no trabalho e ele falava sobre vários casos na igreja que ele pastoreia, sobre essa questão de contrato. Algumas pessoas estão confundindo o casamento com um contrato. Esta não é a visão do povo de Deus, porque esta não é a visão do Deus deste povo. A cultura de hoje é contratual. A cultura de hoje diz: enquanto eu for feliz, eu estarei nesse casamento. Isso é o quê? Contrato. Enquanto for conveniente para mim, eu estarei neste casamento. Enquanto houver benefício, eu estarei neste casamento. A cultura de hoje, a cultura contemporânea, ela funciona desta forma. As pessoas estão pensando desta forma quando o assunto é relacionamento. Mas a pergunta é importante, a pergunta que deveria ser feita é: o casamento, ele é um contrato que pode ser revogável, ou o casamento é uma aliança permanente? Nós estaremos tentando responder esta questão ao longo deste estudo. Então, irmãos, o primeiro ponto desta mensagem vai dizer que o casamento, nós vimos isso no verso 14 do capítulo 2 de Malaquias, ele é explicitamente chamado de aliança. E é importante nós compreendermos esta questão, porque se nós não entendermos este fundamento, o objetivo desses 4 primeiros estudos é fundamento.
Já falamos de origem, já falamos de propósito, tudo isso são os fundamentos do casamento, os fundamentos da família, e se nós não entendermos a base, o fundamento, o restante da vida conjugal, ela será instável. Tá ok? Então, nós vamos lá. Nesse texto, no verso 14, nós encontramos uma palavra hebraica que é importante nós observarmos, porque em contextos macros, nós também encontramos esta mesma palavra em outras situações. Aqui nós estamos falando de casamento, aliança, e a palavra hebraica que aparece é berit. Berit. Então, quando nós vemos num contexto macro, onde Deus ele faz aliança com determinadas pessoas, um Deus pessoal, ele faz aliança com pessoas, nós vemos Deus ele usando sempre essa palavra berit. A mesma que é usada para aliança no casamento, é usado para alianças, por exemplo, com Noé. Gênesis capítulo 9, verso 9, nós vemos após o dilúvio, Deus fazendo uma aliança com Noé, e é usada a palavra berit. Eu vou ler aqui, eu faço questão para que venha acrescentar ainda mais neste estudo e no nosso conhecimento. Gênesis capítulo 9, verso 9. Eis que estabeleço a minha aliança. Aqui a palavra é berit. Eis que estabeleço a minha berit, a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Mas não para por aí, irmãos. Deus ele também faz uma aliança berit com Abraão. Lá no capítulo 15 de Gênesis, nós encontramos esta mesma palavra, que é encontrada lá em Malaquias, quando se fala de aliança entre o marido e a esposa. Gênesis 15, verso 8. Gênesis capítulo 15, verso de número 18. Desculpa, irmãos, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Fez o Senhor aliança com Abraão. Berit. Aliança é a mesma palavra hebraica que aparece aqui. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então nós vemos Deus fazendo aliança com o povo ao longo da história. Foi assim com a nação de Israel, sob a liderança de Moisés. No Monte Sinai, Deus faz uma aliança e nós vemos essa palavra hebraica, que é usada no casamento, na aliança ao longo de toda a história, neste contexto macro. Berit, vamos ler Êxodo 24, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança. O sangue berit, berit, a aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas as palavras. Aqui Moisés tinha pegado a Bíblia, tinha pegado a lei, tinha pegado a Torá, leu diante do povo: olha só, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer isso, vocês devem obedecer. Verso 7, e o texto diz: sim, nós obedeceremos. Este é o contexto. E Deus ali, ele faz uma aliança com o seu povo. O que nós entendemos com isso, irmãos? Nós entendemos que o casamento, ele é colocado na mesma aliança pactual, a aliança que Deus fez com patriarcas, com Moisés. Nós vemos que o casamento, ele é colocado nesta mesma categoria pactual. Não é acordo emocional. O povo estava mal, estava se afastando do Senhor. O Senhor poderia fazer: eu estou muito triste porque aconteceu isso, o povo está me tratando dessa maneira, então eu estou muito abalado e acabou esta relação, não serei mais o Deus desse povo. Não, irmãos.
Casamento não é um acordo emocional, é um compromisso diante de Deus. Vamos avançar? O segundo ponto deste estudo fala sobre a diferença entre contrato e aliança, usando bases bíblicas. Primeiramente, contrato. Contrato ele é baseado em desempenho. Eu sou um empresário, eu vou contratar funcionários para a minha empresa. Se eles não estiverem desempenhando um bom papel, o que eu vou fazer? Manda embora. Um patrão, ele é dono da empresa, ele vai avaliar, poxa, aquele ali está melhor, esse aqui não está. Contrato, é baseado em contrato. Assina aqui, pega o que é teu e vai embora. O contrato ele é baseado em desempenho. O contrato ele pode ser quebrado por descumprimento. Eu sou presidente aqui de um clube de futebol. Contratei um jogador para ficar 1 ano comigo, mas ele não está rendendo, ele está se machucando o tempo todo, ele não está desenvolvendo. Eu posso quebrar este contrato. Contrato, ele pode ser quebrado. O contrato visa proteção individual. Ele não pensa altruísta, ele é individualista. Não, isso aqui não está bom para mim, então tchau. Isso aqui não está legal para minha empresa, então tchau. Ele visa proteção individual. Nós temos até um exemplo para dar também a respeito de casamento. Saiu na mídia esses dias um rapaz chamado Benjamin, um baronete de 79 anos, ele é um europeu e ele está procurando uma mulher para se juntar, né? Alguns poderiam falar para se casar, né? Mas eu entendo que ele estava querendo, ele disse na notícia que ele estava querendo um casamento. Ele veio na rede de TV, já é a segunda vez, para tentar arrumar uma mulher em todo mundo. E ele coloca alguns parâmetros para que ele pudesse estar se relacionando com essa mulher. Quais são os parâmetros? Essa mulher, ela deveria saber pilotar helicóptero. Olha só, ela tinha que ter formação em advocacia, ela tinha que ser advogada, formada em direito, ela deveria ter entre 30 e 40 anos de idade. Ele propôs ofertar moradia, alimentação, mas ele deseja que essa mulher ela venha ter o seu emprego, ter o seu sustento, não venha depender dele, apesar dele oferecer R$29 mil por mês. Né? Não pode ter verde na bandeira do seu país, ou seja, as mulheres brasileiras, não, bolivianas, também tem bolivianos que acompanham aí o nosso canal, não poderiam se candidatar, porque tem verde na sua bandeira. Então ele está preocupado em ter filhos. Daqui a pouco ele vai morrer e ele precisa de uma geração, ele precisa de uma continuidade, de uma genealogia, de um filho que carregue o sobrenome dele. O que ele está buscando? Ele está buscando um casamento ou um contrato? Ele está buscando um contrato. Então, o contrato, basicamente, ele é baseado em desempenho, ele pode ser quebrado, visa proteção individual, primeiro eu. É isso. Agora, a diferença é aliança. Nós veremos agora a aliança. A aliança caminha em uma perspectiva totalmente diferente. Veremos. A aliança, ela é baseada em compromisso. Isso é importante, nós entendermos esta diferença. A aliança é baseado em compromisso. Não depende do desempenho do outro. O outro não está desempenhando como eu gostaria, então eu vou rasgar. Não existe isso. Imagine, o povo, quanto que desobedeceu a Deus, o quanto que nós desobedecemos a Deus se Deus falasse, vocês não são mais meu povo. Entende? Entende? A aliança, ela é baseada em compromisso. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um voto que foi feito diante de Deus. É irrevogável. Eu fiz uma promessa diante de Deus. Entende? Como a aliança é profundo. O que mais poderíamos falar sobre aliança? Ezequiel, capítulo 16, verso 8, envolve esse juramento
diante de Deus. Nós vemos que quando um oficial, um pastor está aqui celebrando um casamento, marido e mulher fazem seus votos, juram diante de Deus. Deus, ele é testemunha. E nós lemos aqui nesse texto base de Malaquias, Deus, ele é testemunha. O pastor aqui é testemunha. Os convidados e familiares são testemunha desse juramento que na aliança é feito diante de Deus. Ezequiel 16, verso 8. Eu quero ler este texto. Passando por junto de ti, vi-te, e eis que o tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento. Aqui tem a figura do povo de Deus que havia sido infiel, mas agora Deus ele chama o seu povo para si e Deus ele está se casando. É uma figura de linguagem, né? Uma parábola onde mostra que o povo de Deus, Deus ele é o noivo. Nós vamos ver isso também no Evangelho. Jesus ele se apresenta como noivo e nós somos a igreja, somos a noiva. Um dia iremos nos juntar e moraremos com o nosso Senhor, com o nosso noivo, com o nosso Salvador. É como se fosse um casamento, né? O casamento ele é uma parábola. O relacionamento entre igreja, entre Cristo e a igreja, é uma parábola do Evangelho. Aqueles que entregam a vida a Jesus viverão eternamente com o Senhor, quando Jesus voltar ou quando formos ter um encontro com Ele. Então aqui nós vemos esse mesmo contexto. Deus, no Antigo Testamento, chamando o seu povo e usando esse exemplo do casamento. Eu estou casado com o meu povo, agora é para todo sempre. Essa aliança ela não pode ser quebrada. E aqui nós vemos um juramento. Sobre ti coloquei as abas do meu manto, falaremos sobre isso mais para frente. Cobri a tua nudez e dei juramento. E entrei em aliança contigo. Quando nós entramos em aliança, há um juramento. Diz o Senhor, foi o Senhor quem falou. E tu passaste a ser minha. Nós passamos a ser do Senhor. Nós fizemos um juramento, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós tornamos isso público. Tornamos isso público aqui na igreja através do batismo. É a forma que a gente torna isso público. Eu morri para o mundo, eu vivo para Deus, eu dei juramento, eu sou do Senhor, eu tenho uma aliança, eu fiz juramento com o Senhor. Consegue entender como a aliança é profundo, como a aliança é importante? A aliança ela envolve fidelidade, mesmo em meio à dificuldade. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, apresenta um casal, apresenta a visão de companheiros que estão juntos e passam por dificuldade, mas o fato de estarem juntos, de serem fiéis, quando a dificuldade vem, se vier algum contra ti, os dois lhe resistirão. Entende? Como a fidelidade é importante, a aliança é isso. A aliança é fidelidade. Às vezes acontece de algum cônjuge, ou o marido, ou a mulher, ficar doente, ficar, por exemplo, com câncer, e o outro cônjuge acompanha. Imagina passar por isso sozinho. Eu lembro quando eu arranquei um siso, mais de 10 anos atrás, eu estava sozinho, eu não tinha casado. Que dificuldade foi? É uma microcirurgia, sangrando, ninguém para cuidar de mim. Eu morava em outro estado, trabalhava em outro estado, e eu passei mais de 15 dias com a boca sangrando, porque eu não tinha alguém para cuidar de mim. Eu que tinha que levantar, eu que tinha que cozinhar. E o que o dentista ele orienta? Repouso, não levanta a cabeça, não faz esforço. Não tinha como. Agora, quando eu extraí os outros sisos, depois de muitos anos, eu já estava casado. Minha recuperação foi muito rápida. Alguns dias, 2, 3, 4 dias, já estava recuperado. Porque eu tinha uma companheira que estava cuidando de mim. Entende como a fidelidade, em meio às dificuldades da vida, são muito importantes. É muito importante. No casamento, o padrão não é contrato. No casamento, o padrão é aliança. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho.
Terceiro ponto, a resposta de Deus sobre este assunto. Agora nós vamos esmiuçar, dar continuidade neste texto. Nós veremos a resposta de Deus sobre este assunto. Fidelidade. Como fidelidade é importante. Deus, ele é fiel à sua palavra. A palavra de Deus sempre vai se cumprir na sua vida, na minha vida. Fidelidade é um atributo de Deus. É um atributo comunicável. Deus, ele comunica a fidelidade. Nós, seres humanos, podemos ser fiéis também. O povo, ele não estava sendo abençoado aqui nesse contexto de Malaquias 2, porque não estava sendo fiel no casamento. É por isso que Deus, ele não estava recebendo as ofertas. Deus, ele trata com muita seriedade a questão da fidelidade conjugal. Deus, ele trata com muita fidelidade. Isso é muito importante. Então nós veremos agora 3 argumentos de Deus mostrando o porquê ele estava rejeitando as ofertas dos israelitas. Vamos lá ao primeiro argumento? O primeiro argumento que nós vemos ainda no verso de número 14. Deus era a testemunha da aliança. Novamente, vamos imaginar marido e mulher casando, fazendo seus votos. Eu serei fiel até que a morte os separe, na saúde ou na doença. Lembra dos votos matrimoniais? Esses votos, eles são feitos na presença de quem? Eles são feitos na presença de Deus. Ou seja, Deus é testemunha. Porque Deus não estava recebendo aqui nesse contexto as ofertas dos israelitas. Deus, ele tem esse atributo fidelidade. Ele compartilha conosco, ele compartilha comigo, contigo. E Deus, ele leva muito a sério essa questão da fidelidade conjugal. Deus, ele é testemunha. Tem um teólogo que ele aumenta isso, né? Falando das pessoas que são testemunha, famílias que são testemunhas. Hoje em dia nós temos mídias sociais, a quantidade de pessoas que ficam sabendo que são testemunha daqueles votos que são feitos aqui. Deus, ele é testemunha da aliança. Como isso é sério. Isso é muito sério. Segundo argumento, vamos ao segundo argumento. A natureza do casamento como amizade pactual. Ainda no verso 14, nós vemos que a natureza do casamento é uma amizade que é um pacto. Nós vemos uma palavra grega que é traduzida aqui em português como companheiro, companheirismo. Nós vemos esta palavra, eu quero ler para você. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal. Agora eu quero que você preste atenção, sendo ela tua companheira. É importante essa palavra, companheira. Deus foi testemunha, nós falamos isso, esse é o primeiro argumento de Deus para não receber a oferta dos israelitas. Segundo argumento, você foste desleal com a tua companheira. Isso é importante. Foste desleal com a tua companheira. E novamente Deus fala, a mulher da tua aliança. Você foi desleal com a mulher da tua aliança. Você foi desleal com a tua companheira. Esse termo aqui, essa palavra, tua companheira, teu companheiro, é uma palavra hebraica, shaberetka, que significa alguém que se ajunta a outra pessoa de forma muito íntima. Ele está associado a esta pessoa para o que vier, para o bem ou para o mal. Associado intimamente. Como isso é profundo. Então, se acontecer, por exemplo, de chegar à velhice, às vezes acontece que um dos cônjuges fica com Alzheimer e esquece quem foi. Aí o que você vai fazer? Você vai internar numa casa de idosos?
Você não vai amar, você não jurou que estaria com aquela pessoa para todo sempre. A pessoa ficou doente, teve um câncer. Às vezes a mulher, ela tem que tirar uma mama. Às vezes o cabelo da mulher, por exemplo, cai o cabelo, fica careca. Aí o homem vai fazer o quê? Vai abandonar? E o juramento que foi feito com a sua companheira chaberética? Você jurou que ela seria sua companheira. Vocês estão associados intimamente para o bem e para o mal. Às vezes acontece, por algum motivo, a pessoa é presa, tem a sua liberdade restrita. E aí? Os momentos ruins de doença, adversidade, estão aí. Pode vir sobre a vida de qualquer um, mas ela é tua companheira. Entende a importância, a profundidade disso? E aí? Acabou? Abandona? Desfaz a aliança? Deus, ele não desfaz a aliança com o homem. Por que que nós vamos ser infiéis a Deus? Afrontando ao Senhor desta forma. Entende como isso é profundo? Como isto é profundo? Em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10, nós vemos essas vantagens do companheirismo que foi falado. E nesse momento agora eu quero ler este texto. Eclesiastes 4, verso 9 e 10. Melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ai, porém, de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Não haverá quem o levante. Então, nas jornadas da vida, nós precisamos sim. E como precisamos? Você que é casado há muitos anos, aqui em nossa igreja nós temos alguns casais, para a glória de Deus, que já completaram mais de 50 anos de relacionamento conjugal. Outros estão chegando lá. É modelo, é inspiração para nós. Quantas adversidades passaram juntos e tiveram esse companheiro para estar ajudando, e estão juntos, fiéis à aliança. Imagina quantas dificuldades passaram, mas estão fiéis à aliança, ao compromisso, aos votos que foi feito diante da testemunha, que é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse contexto aqui de Malaquias 2, Deus, ele não estava aceitando a oferta do seu povo, porque o seu povo estava agindo com hipocrisia, estavam sendo hipócritas, estavam sendo infiéis à aliança conjugal que foi feita diante de Deus. Estavam traindo a aliança com o Senhor pelo divórcio. Estavam sendo infiéis, corrompendo esta amizade conjugal, traindo o Senhor, traindo sua companheira pelo divórcio. É por isso que Deus, ele odeia o divórcio. Não há bênção nisso. E nós entramos agora no terceiro argumento de Deus sobre o porquê que ele não estava recebendo as ofertas dos israelitas. O terceiro argumento de Deus é o propósito do casamento como fonte de um legado eterno. Esse é um dos propósitos de Deus para o casamento. E Deus, ele argumenta dessa forma no verso 15 e no verso 16. Observe. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Nós temos que investir em nossos filhos. Temos que investir, irmãos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Isso é importante. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Deus odeia também aquele que cobre de violência as suas vestes.
Você sabe o que isso significa? Você vai entender. Se não sabe, você vai compreender. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis. Não sejais infiéis. Esses dois versículos, irmãos, estão entre os mais difíceis de traduzir no Antigo Testamento. Então eu vou apresentar agora para os irmãos uma paráfrase do doutor Davi Murk. Davi Murk, ele é um pastor auxiliar lá na Primeira Igreja Batista em Atibaia, tem quase 20 livros publicados a respeito do assunto família, casamento, filhos. Ele é mestre em teologia, ele é doutor em ministério, com ênfase em ministério na família. Fez o doutorado lá em Dallas. Ele é norte-americano, mas mora aqui no Brasil já há um bom tempo. Ele estudou em Texas, nos Estados Unidos, é casado, tem alguns filhos. É uma bênção de Deus o seu ministério. Tem um canal aí também no YouTube que tem abençoado as famílias. Ele nos apresenta uma paráfrase para que melhor entendamos este texto. E eu peço para que você possa estar lendo aí no slide, esteja acompanhando. Não fez o Senhor de dois uma só carne e lhes concedeu o seu Espírito? E por que somente um de dois? Porque ele buscava uma descendência fiel, como reflexo da sua própria fidelidade, de acordo com a sua promessa. Portanto, tomem muito cuidado quanto a ninguém desonrar a Deus, sendo infiel à esposa. Porque o Senhor, mesmo o Deus que criou o seu povo, Israel, deixa claro que detesta o divórcio. E também aquele que, em vez de ser fiel à sua aliança matrimonial, causa violência à sua esposa divorciada. Diz novamente o Senhor dos Exércitos: portanto, tomem muito cuidado de não serem infiéis. Então é importante, irmãos, nós destacarmos deste texto que nós lemos o termo aquele que cobre de violência as suas vestes. Verso 16. O que isso quer dizer? Isto é uma alusão, é uma figura de linguagem. Isso simboliza o casamento. No casamento, como alguém estendendo a sua veste, estendendo o seu manto sobre a sua esposa, casando, protegendo esse futuro cônjuge. E nós vemos isso em Ruth, capítulo 3, verso 9. Eu faço questão de ler o texto bíblico. Aqui há um contexto onde Ruth iria se casar com Boaz, ela estava prometida, então aqui é um contexto de casamento. E nós vemos essa questão de Boaz cobrindo o manto, estendendo o manto sobre ela, um símbolo de casamento, um símbolo de proteção. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Sabemos que antigamente os homens usavam capas, usavam túnicas, né? E esse é o contexto. Um casamento, a capa, o mesmo que nós encontramos aqui em Malaquias, a túnica protegendo a esposa, protegendo a família. O profeta Ezequiel, nós também vemos isso. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, no verso 8. Aqui, nós já lemos esse texto, vamos ler novamente. Deus, ele usa essa figura de linguagem também do casamento, ele casando com seu povo, protegendo e estando junto. Também é usado esta figura de linguagem. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha.
Nós passamos a ser propriedade do Senhor. Aqui a nação de Israel passou a ser do Senhor. Entrou em aliança com o seu povo. Deu juramento. Estendi as abas do meu manto e passaste a ser minha. Então esse aqui é o contexto que nós encontramos aqui nesse texto base, que nós estamos estudando, que é conhecido como o texto mais profundo, mais forte, sobre casamento, quando o assunto é casamento. Então, irmãos, ironicamente, ao invés de estender o manto sobre a esposa, o que os israelitas eles estavam fazendo aqui? Eles estavam fazendo o contrário, estavam expondo o cônjuge à violência, estavam expondo a família à violência. É por isso que o texto diz: eu odeio também não só o repúdio, não só o divórcio, mas eu odeio também aquele que cobre de violência as suas vestes. Ou seja, ao invés de estar estendendo as suas vestes, está casando, oferecendo a proteção que o casamento oferece para a família, o povo de Israel estava expondo a esposa e a família à violência, às infelicidades deste mundo. Robert Lloyd Harris, ele traz algo também que é muito profundo. Ele é um renomado professor de teologia, um norte-americano, saudoso, né? Faleceu no ano de 2008. Ele escreveu um livro chamado Dicionário Teológico do Antigo Testamento. Todo estudante de teologia, todo candidato que vai passar pelo ministério pastoral, ele estuda, ele adquire esse material, que ele é bênção de Deus. E ele é coautor desta obra. Ele nos apresenta também algo que é muito digno de tomar nota sobre este assunto. Essa questão de cobrir de violência, ele apresenta neste livro um conceito, ou melhor, a tradução desta palavra, deste termo, cobrir de violência, é uma palavra hebraica chamado Hamas. Hamas, esse mesmo contemporâneo que nós conhecemos. Hamas significa violência. Então, no Antigo Testamento, nós vemos muito esta palavra. E sempre que essa palavra no Antigo Testamento ela aparece, ela é usada em conexão com violência pecaminosa. Muitas vezes descreve uma maldade extrema. Nós encontramos, por exemplo, no contexto do dilúvio, em Mateus capítulo 6. O texto diz, melhor, em Gênesis capítulo 6, em que o povo estava violento, em que a maldade da humanidade estava saltando aos olhos de Deus. E Deus manda o dilúvio. A palavra ali hebraica é Hamas, é violência, violência pecaminosa. E eu quero ler este texto, Gênesis capítulo 6, o verso de número 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e cheia de Hamas. Olha só o verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia de violência. Resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de Hamas, está cheia de violência dos homens. Eis porque farei perecer juntamente com toda a terra. Compreende, irmãos? O contexto agora desse texto, o quão profundo isto é. Aquele que divorcia, aquele que não cuida da companheira da sua mocidade, ele causa violência sobre suas vestes, ele desampara a família, o cônjuge, a esposa, os filhos, e os expõe à violência. Casamento é proteção, divórcio é ofensa a Deus, é destruição, é toda violência. É causa de muitas violências sobre a face da terra, segundo Robert Harris. Nós temos também um comentário muito propício de Lucas Carvalho. Lucas Carvalho,
foi aluno do doutor Davi Murk, e ele traz também um comentário muito importante no livro que temos usado aqui como base para este estudo, casamento, o comentário bíblico sobre casamento. E Lucas Carvalho, ele diz assim: aquele homem que larga sua mulher, que abandona sua esposa, comete um ato de violência contra a mesma, comete um ato de covardia. A exortação final é de que devemos ter bom senso. A infidelidade é um ato violento. Ser infiel é falta de bom senso. É uma violência contra o cônjuge e contra Deus. Deus odeia o divórcio e não tolera infidelidade. Por isso Deus estava rejeitando as ofertas dos israelitas. O divórcio causa muita violência, não somente para os cônjuges, mas para os pais, para os amigos, para a igreja, para toda a sociedade. E o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, ele nos apresenta algo que é digno de nós estarmos tomando nota e estarmos compartilhando sobre este assunto. Assim, ele vem expor o problema. O divórcio e o novo casamento, segundo Hernandes Dias Lopes, acarretam inúmeras consequências para os cônjuges separados, como para os filhos, e as reverberações desses danos atingem a família, atingem os amigos, atingem a igreja, atingem a sociedade como um todo. A fragilidade da família desestabilizada, todas as demais relações são abaladas e abala até o próprio alicerce da sociedade. Para muitos filhos, o divórcio dos pais é mais drástico do que a própria morte de um deles. Em alguns casos, o divórcio é um luto permanente de pais vivos. Quão profundo, né, irmãos? Só a graça de Deus pode sustentar aquilo que o homem enfraquece. Sabemos que muitas pessoas, muitos casais, aqui eu tenho aconselhado casais que me procuram do bairro, de outra cidade, e sabemos de muitas lutas que os casais passam. Mas a graça, a misericórdia de Deus, a resposta de Deus, só a graça de Deus pode nos ajudar em nossas limitações. Quão falhos somos, quão complicados somos, quanto nós complicamos as coisas de Deus. E a graça de Deus, irmãos, pode sustentar aquilo que nós enfraquecemos. Para concluir, o contrato, ele vai perguntar: estou satisfeito? Já a aliança, ela vai perguntar: estou sendo fiel? O casamento bíblico não é sustentado por emoção. Entenda isso. O casamento bíblico, ele é sustentado por compromisso diante de Deus. Foi isso que nós ensinamos aqui em todo este estudo. Entrar em casamento é entrar em aliança diante de Deus. Que Deus abençoe o seu casamento.